Hoje vamos conhecer alguns papais que lutam por suas famílias. Pais dedicados, amorosos, cuidadosos e apaixonados por seus filhos. Os papais da Rede Boas Novas. A sensação de ser pai é uma sensação muito boa. Aquele dia que você lembra que a sua filha era pequenininha, que você carregava no braço. Logo nos primeiros dias você começa a pensar mais e mais. Qual é o futuro da minha filha? O que eu vou fazer para ela ser uma criança bem instruída no mundo? Eu lembro bem quando nasceu meu primeiro filho, o Gessinei. Eu fui uma das primeiras pessoas a carregá-lo, né, e ver. É uma coisa, sinceramente, algo que você sente que você tem uma nova missão aqui nessa terra. Bom, ser filho é algo magnífico, mas a sensação de ser pai é indescritível, porque você só vai ter o sentimento de pai quando você, de fato, se torna um pai. Você recebe o filho no colo, quando você ouve aquele chorinho dele, e a partir daquele momento que ele passa a te chamar de pai, demora um pouco para você assimilar. É uma honra ser pai. Ser pai é você presenciar o nascimento do seu filho, é você acompanhar, ajudar a sua esposa naquele momento mais difícil, acordar tarde, trocar a fralda, você acompanhar. Então isso é ser pai, né? Pai é uma sensação difícil de descrever, porque ser pai é um chamamento à responsabilidade. Mas uma responsabilidade que todo pai que eu conheço quer ter. E por mais que você encontre problemas, por mais que você se preocupe, por mais que você tenha um comprometimento grande, isso demande tempo, demande recursos, demande preocupações, eu não conheço nenhum pai que tenha vontade de ser esse pai. Eu também não tenho. Apesar de eu ter perdido meu pai com 12 anos de idade, mas teve coisas que meu pai fez comigo que até hoje marcaram a minha vida. Eu procuro fazer isso com meu filho. Teve um momento, uma vez que nós viajamos em férias com a família e eles desejavam muito conhecer o parque aquático lá de Fortaleza, né? Josué tinha uns 11, 12 anos, João também era muito novo também, a filha também, Marcela, e nós fomos pro parque aquático ali, até hoje eles falam, né? Desci com eles pelo toboágua, me diverti com eles, mergulhava com eles. Eu também virei criança junto com eles. Uma experiência muito bonita que eu tenho com meu filho é que ele é filho adotivo. Então, os primeiros anos de criação do meu filho foram com ele muito pequenininho, praticamente um bebê ainda, e já conseguia se comunicar com certa dificuldade, já estava começando a articular com as palavras. Então, o sonho dele, né, era ter meias. Ele não tinha meias. Então, o dia mais marcante foi no dia que ele teve as primeiras meias, porque eu não conseguia entender como uma criança daquela idade, com quase 3 anos de idade, não sabia o que era ter um par de meias, simplesmente. Então, uma coisa tão simples para mim, né, tão simples para a maioria das pessoas, foi muito marcante quando eu pude comprar para ele o primeiro par de meias. Ela sempre foi uma pessoa que esteve do meu lado, eu pertinho dela. É que nós acorda a gente acorda 4h15, 4h20 e muitas das vezes eu não me acordo. E ela me acorda com aquele compromisso de estar aqui. E nós chegamos às vezes aqui às 5h40 e começa aí a nossa história. E ela faz a faculdade de pedagogia aqui na Faculdade Boas Novas e nos deixa muito alegre. Porque nem todo mundo tem a capacidade de criar os seus filhos. Foi uma criança muito carinhosa e muito meiga, principalmente no trato com a irmã dele. Foi uma coisa que sempre me chamou a atenção, do cuidado que ele tem com a irmã dele. Eu sempre percebi que desde pequeno, o carinho que ele tem com as pessoas, com o pai, com a mãe, é a maior característica dele. A minha filha, uma coisa que me chama a atenção é que ela é uma criança muito perspicaz. Ela sempre foi uma criança que adiantava aquilo que a gente estava pensando. Quando eu havia saído do banho, né, aí eu estava precisando da toalha e ela, quando percebeu que eu estava precisando terminar de me enxugar, e ela pegou a toalha e levou na minha direção. Quando eu me aproximava da mesa que eu ia comer, que ela vinha e puxava a cadeira. E como ela conseguia antecipar essa situação que a gente precisava, a questão da atenção que ela sempre teve. Foi sempre uma característica dela. Numa das viagens que eu realizei para Carauari, eu fui levar o Caio, meu filho mais velho, para conhecer os avós paternos. Quando meu pai segurou o meu filho no colo, eu fiquei assim com uma sensação de que eu estava dando ao meu pai
uma herança, dando continuidade àquilo que ele iniciou, que o meu avô iniciou com ele, que ele passou para mim e que eu estava entregando nas mãos do meu pai uma herança, que a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Então, ver o meu pai com o meu filho no colo, aquilo me trouxe uma grande alegria. Eu me recordo de uma situação que, assim, eu chorei, né? O meu coração chorou. Eu não conheci o meu pai. A minha mãe foi meu pai e minha mãe. Uma vez que nós marcamos para ir para um retiro, e o meu filho, ele ficou assim, maravilhado. Ele disse: pai, o senhor vai mesmo para o retiro? Eu vou, filho, eu vou sim. Quando chegou no outro dia, eu disse: bora, meu filho, arrume a roupa, vamos para o retiro. E o meu filho, ele ficou assim, pasma, ele ficou assim maravilhado por eu ter realmente tirado aquele tempo para ele. E foi, eu acho, o melhor momento da vida dele. Porque a criança, ela precisa disso. O pai também tem que tirar um tempo. Vamos pegar a família, se divertir um pouco, vamos jantar fora, brincar de bola. Os filhos, eles ficam muito felizes quando o pai faz isso. Você chegar em casa, receber um abraço, ouvir um papai, e todos os dias: papai, eu te amo. A gente só vai entender o amor de Deus quando de fato a gente se torna um pai. E essa é uma pergunta que nós que somos pais também nos fazemos o tempo todo: como ser um bom pai? O principal é você ter noção da sua grande responsabilidade que você tem sobre seus cuidados uma vida e que você precisa prestar conta delas a Deus, em primeiro lugar, e à sociedade. Eu não sei te dar uma fórmula mágica de como ser um bom pai. Eu sei de uma coisa, que para você ser um bom pai nós precisamos ter a orientação de Deus, porque Ele é o nosso pai por excelência. O segredo de ser um bom pai, eu tenho certeza que a gente tem que ser amigo do seu filho. A gente sendo amigo do filho da gente, ou da filha, a gente vai ter tudo que ele faz, ele vai participar para você. Um segredo para você ser um bom pai é um exemplo de um pai verdadeiro, um pai sincero. Ser pai é algo maravilhoso, é algo extraordinário. Fazer o bem para o seu filho, é educar, é dizer para ele que o pai ama, que o pai quer o melhor para ele. Incentivar os sonhos dos seus filhos, ensinar o caminho a qual ele deve andar. Chegar em casa, eles virem me abraçar e a gente tem aquele momento antes de dormir ali 1 hora, 1h30, 2 horas, todo mundo na cama, juntinho, aquilo, para mim é muito importante e isso me marca muito. Depois de um dia, às vezes estressante, a gente chegar em casa e desfrutar desse momento em família. Ser pai é ser amigo. Ser pai é uma missão. Ser pai é um aprendizado constante. Ser pai é amar e cuidar. Ser pai é ser completo. Ser pai é uma dádiva de Deus.